Olá, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje a gente vai começar o novo capítulo, tá certo, do livro. Vai ser referente a produtos notáveis e fatoração. Ok? A aula de hoje vai ser apenas sobre produtos notáveis, certo? É um assunto que é tranquilo, mas ele tem bastante detalhe, certo? É só prestar realmente atenção, praticando, que a gente consegue desenrolar, tá certo? Produtos notáveis sem problema. Então vamos ver aqui, né? Referente a produtos notáveis. Ó. Como o próprio nome sugere, produtos notáveis são produtos onde não é necessário efetuar o produto, podendo ser aplicado uma regra. São muito utilizados quando a aplicação do dispositivo prático torna-se muito trabalhosa, certo? Vamos ver as técnicas dos produtos notáveis. Okay? Vamos começar aqui pelo quadrado da soma de dois termos. Imaginemos efetuar o produto de A mais B vezes A mais B, que equivale à potência A mais B elevado ao quadrado, né? Porque quando está elevado a 2, né, essa potência 2 está dizendo que a base vai se repetir duas vezes, que é A mais B vezes A mais B, certo? Então, podemos efetuar da seguinte maneira. Vai ter duas formas, certo? A primeira, pelo dispositivo prático. A mais B, sobre A mais B ali, ó, a gente vai fazer a continha, certo? Aqui, ó. A mais B e A mais B. A vezes o A, certo? Vai dar A ao quadrado, né? Repete a base, soma o expoente. E agora A, tá aqui, ó. A vezes A. E agora vai ser o A vezes o B, que vai dar AB, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Aí agora a gente vai fazer o B vezes o A vezes B, que vai dar AB aqui embaixo, ó, e B vezes o B, certo? Vai repetir a base, que é B, e somar o expoente. 1 mais 1 vai dar 2, então vai dar B ao quadrado, certo? Como todos são positivos, né? A gente sabe que tudo vai dar positivo, ok? Então agora é só a gente somar, ó. A ao quadrado com nada é o próprio A ao quadrado, certo? AB mais AB é 2AB. E B ao quadrado mais nada é o próprio B ao quadrado, certo? Então, ó, pelo dispositivo prático, a gente viu que A mais B ao quadrado ele é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Agora a gente vai fazer utilizando a propriedade distributiva da multiplicação. A gente vai fazer A vezes A, depois A vezes B, certo? A vezes A vai dar A ao quadrado, né? No caso aqui vai ser multiplicação de potência mesma base. A base é A, a gente vai somar o expoente. Repete a base A, 1 mais 1, deu 2. Então por isso que ficou A ao quadrado. A vezes B vai dar AB, certo? Aqui outra cor. Agora vai ser B vezes A e depois B vezes B. B vezes A é BA, né? Ou AB, tá certo? Porque 2 vezes 3 é 6. É a mesma coisa a gente fazer 3 vezes 2 também é 6, tá? É comutativo, né? Então a gente escreve AB para ficar melhor pra gente. E B vezes B é B ao quadrado. Perdão, faltou ao quadrado aqui nesse Bzinho, certo? Então a gente vai ter quem, ó? A ao quadrado a gente repete, só tem ele mesmo. AB e AB, ó, tá se repetindo duas vezes. Então, mais AB vai dar 2AB. E o B ao quadrado a gente repete, certo? Então, isso aqui ele está dizendo, ó, que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Tanto na forma prática, como aqui, ó, na nossa forma de distributiva, certo? Então, ó, como é que a gente vai ler isso aqui? Sempre que for o quadrado da soma de dois termos, a gente lê o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do
segundo termo, certo? Sempre que a gente vê isso aqui, ó. A mais B elevado ao quadrado, certo? Sempre pensa assim, ó. O que está dentro do parêntese, os dois números estão positivos, certo? Eles estando positivo, é só pegar o quadrado do primeiro, tá aqui, ó. O primeiro é A, então fica A ao quadrado, né? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o primeiro A. Então vou colocar A, e o segundo é B. Então for 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é o segundo termo B, certo? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Pronto, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Vamos ver agora o quadrado da diferença de dois termos. Imaginemos agora efetuar o produto A menos B vezes A menos B, que equivale à potência A menos B ao quadrado. Podemos efetuar da mesma maneira da anterior, certo? Pelo dispositivo prático e utilizando a distributiva, né? Certo? O dispositivo prático A menos B e A menos B, ok? Aqui a canetinha está aqui nessa parte, certo? A vezes A vai dar A ao quadrado, ok? Esse mesmo A aqui agora com menos B, ó, o A está positivo, o B está negativo. Mais com menos dá menos, A vezes B, AB. Depois ficou A menos AB, certo? O AB está negativo. Agora a gente vai pegar quem, ó? Menos B com A. Menos com mais, menos. A vezes B, AB. Então ficou menos AB, tá certo? Tá aqui embaixo. E agora a gente vai pegar só o menos B vezes o menos B. Menos com menos vai dar mais. B vezes B, né? Vai dar B ao quadrado, que tá aqui, certo? Deixa eu apagar aqui a borrachinha, ó. Então agora a gente vai só somar, certo? A ao quadrado, pega a caneta. A ao quadrado com nada dá o próprio A ao quadrado. Menos AB mais menos AB vai dar menos 2AB. E B ao quadrado mais nada é o próprio B ao quadrado. Apaga aqui. E agora a gente vai conferir na propriedade distributiva, certo? A menos B vezes A menos B. Então a gente vai pegar aqui, ó, A vezes A, primeiro, depois A vezes menos B. A vezes A é o A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB. Vou trocar aqui de cor. Agora a gente vai pegar o menos B vezes A, menos B vezes menos B. Menos B vezes A, menos AB. Que menos com mais dá menos. B vezes A, ou A vezes B, AB. Certo? E menos B vezes menos B, menos com menos dá mais. Tá aqui é o positivo. B vezes B é B ao quadrado. Certo? Vou pegar aqui de outra cor, laranjinha, ó. A ao quadrado só tem ele mesmo, a gente repete. Menos AB mais menos AB, ó, tenho duas vezes, então fica, ó, menos 2AB. E o B ao quadrado tá sozinho, a gente repete ele aqui. B ao quadrado, certo? Então, ó, isso quer dizer que A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2AB mais B, certo? Diferente do quadrado da soma, ó, quando é o quadrado da diferença de dois termos, que no caso é A menos B ao quadrado, a gente vai ter o que aqui, ó? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, perdão, que é o quadrado, tá? É B elevado ao quadrado, certo? A única coisa que mudou é que quando a gente tem o quadrado da soma, que a gente viu no slide anterior, ele fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se for o quadrado da diferença, vai ficar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo?
A única diferença é que vai ter o sinalzinho do menos no lugar do mais, tá certo? Então, ó, bem tranquilo aí, né? Até o momento, certo? O assunto todo ele é bem tranquilo, né? Então, ó, o produto da soma pela diferença entre dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Pega aqui a canetinha. No caso aqui, ó, foi o que ele falou. O primeiro, tá certo? Vai ser a soma. E o segundo vai ser a diferença. Pega a canetinha aqui de novo. Diferença, né? Soma, sinalzinho de mais, diferença é o menos. Certo? Então, ó, A mais B vezes A menos B, isso é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Certo? Então tem o dispositivo prático, ok? Esse dispositivo prático aqui é do anterior, certo? Então vamos passar aqui, ó. O cubo da soma de dois termos, certo? Ele é igual ao cubo do primeiro termo mais o triplo do produto do quadrado do primeiro termo pelo segundo termo mais o triplo do produto do primeiro termo pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo, certo? O que isso quer dizer? Então, só um momento, passei aqui. Que isso aqui está dizendo, ó, que se a gente pega, tá certo? Ó, ele está falando o cubo da soma de dois termos. O cubo, então, está elevado a 3. E dois termos é A mais B, certo? Então, ó, se eu tenho esse cubo da soma de dois termos, ele está falando que é eu pegar o primeiro termo, que é A, e vou elevar ele ao cubo. Então, ficou A ao cubo, tá certo? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo, certo? Já se for o cubo da diferença de dois termos, certo? Isso ele está falando aqui, ó, que é igual ao cubo do primeiro termo menos o triplo do produto do quadrado do primeiro termo pelo segundo termo, mais o triplo do produto do primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo, certo? Então vamos ver aqui o que é que ele está falando. Trocar aqui a canetinha. Ó. Ele está dizendo que se for a diferença é menos, né? Então o cubo é elevado a 3. O cubo da diferença de dois termos. Dois termos é quem? A e B, certo? Então, ó, ele fala que é o cubo do primeiro termo. Meu primeiro termo é A, então for A elevado ao cubo, menos, ó, lá em cima era mais, aqui fica menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo, certo? Esse aqui é o cubo da diferença de dois termos. Esses que a gente viu agora é os que a gente mais usa, certo? Principalmente o cubo, tanto da soma como da diferença de dois termos, certo? O quadrado, né? O cubo a gente não usa muito, tá certo? Mas aí é sempre importante a gente estar visualizando aqui, vendo o assunto, né? Que caso caia, a gente já tem um domínio, certo? Então, se for o cubo da soma de dois termos, que é A mais B elevado a 3, todos os sinais vão ser positivos. Vai ficar o cubo do primeiro, perdão, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo, mais 3 vezes A, vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Tudo está positivo. Já se for o cubo da diferença, a gente pode ver que fica positivo, negativo, negativo. Vai ficar, ó, o primeiro termo elevado ao cubo, está positivo, menos
3a elevado ao quadrado, né, que é o quadrado do primeiro termo, vezes b, que é vezes o segundo termo. Isso aí então estava mais, menos. Agora vai ter outro mais, ó. Mais 3 vezes o primeiro termo, que é a, vezes o segundo termo, que é b ao quadrado. Então eu já tenho mais, menos, mais. Então minha última partezinha vai ser menos b ao cubo, que é menos o cubo do segundo termo, certo? Usando realmente letras, pode ser que dificulte um pouco, certo? Mas a próxima aula vai ser de exercícios, ok? Vou passar para vocês aí o exercício, que eu quero que vocês treinem isso, tá certo? E também, né, aqui pode ver, eu ia colocar o prático, né? Aqui, ó, dispositivo prático desse aqui, mas aí eu vou pedir para vocês fazerem também, tá certo? Ficar como atividade. E o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos, eu também só mostrei como é o resultado deles, né? Eu não fiz pela distributiva, né? Que isso também eu vou pedir para vocês fazerem como exercício, certo? Então aqui para finalizar a aula de hoje, tá certo? Eu vou deixar uma frasezinha de Confúcio. Ele fala: eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas, ok? Então, ó, obrigado e um ótimo estudo para você que está acompanhando, tá certo? As aulas. Só tenho a agradecer. Espero aí que daqui o mais rápido possível, né? Daqui a logo, que alguns dias a gente esteja de volta ao colégio, né? Para ter um contato melhor, ok? Então, ó, qualquer dúvida pode perguntar lá no grupo ou no privado, né? Como sempre eu falo, prefiro no grupo, que às vezes a sua dúvida é a dúvida do próximo coleguinha, né? Que você tem. Também é uma forma da sua dúvida ali, querendo ou não, às vezes levanta um debate sobre aquele assunto, né? Se você só vir me perguntar no privado, não vai ter aquele debate, né? Já você pergunta no grupo, uma pessoa pode opinar como faz aquela questão, né? A outra também, e assim ter um debate, né? Sobre a questão, certo? Então qualquer coisa, dúvidas podem perguntar. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui.